A Ucrânia confrontou urgentemente seus vizinhos. Derrubada de Lukashenko. Kiev anunciou oficialmente algo sensacional. Encontro com Tikhanovskaya. Zelensky deu sinal verde. A Transnistria foi condenada. A Moldávia deu um passo que era temido há anos. Kiev dá início à destruição do enclave. Esse plano foi mantido em segredo até o fim. Putin está perdendo seus últimos trunfos e ficando sem amigo. A América está em chamas, Trump contra o povo, sangue nas ruas. Choque, os americanos exigem impeachment. Os democratas prepararam um golpe decisivo contra o poder. Inferno gelado na Rússia. Russos morrem em apartamentos congelados. Dezenas de regiões ficaram sem aquecimento. Choque, Donbass se tornou uma vala comum para os ocupantes. Colheita mortal nas Forças Armadas. Os nossos lançaram sobre o inimigo uma fúria sem precedentes. O duelo do século. Zelensky desafiou Putin para um confronto cara a cara. Explosão na diplomacia mundial. O encontro tete-a-tete vai colocar um ponto final na guerra. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Liquidação urgente da Transnistria. Kiev fez uma declaração que deixou Moscou perplexa. A Moldávia finalmente tomou uma decisão. Ataque ucraniano contra Belarus. Preparam a queda de Lukashenko. O encontro com Tikhanovskaya foi proposital. Detalhes na matéria. Lukashenko, o chamado presidente, não é reconhecido como legítimo pela Ucrânia, assim como por outros países da União Europeia. A Belarus atual perdeu sua soberania e se transformou em um governo geral da Rússia. Lukashenko e seu regime devem responder pela cumplicidade na agressão russa. A posição de Kiev foi dita ao portal European Pravda pelo chanceler ucraniano Andriy Sybiha. Acreditamos que esse tempo vai chegar. E Belarus, uma Belarus democrática. Se tornará o quarto participante do Triângulo de Lublin. Agora recebi uma incumbência do presidente para nomear um representante especial. E em breve apresentarei uma candidatura para consideração. Ainda estamos definindo o nome desse cargo. Mas será uma autoridade que terá poderes para manter contato com as forças democráticas da Belarus. Na Lituânia, a equipe de Zelensky fez uma demarche inédita ao contatar publicamente o governo no exílio. Diante das câmeras, o presidente ucraniano se reuniu com a líder bielorrussa Svetlana Tikhanovskaya. Um terço do discurso feito pelo presidente ucraniano na Lituânia foi dedicado à Belarus. Nas páginas de Tikhanovskaya, ao descrever o encontro, foram feitos elogios não só a Zelensky, mas também a Kirilo Budanov. No contexto da cooperação dos serviços secretos ucranianos para a libertação de presos políticos bielorrussos em meados de dezembro de 2025, o presidente ucraniano convidou Svetlana Tikhanovskaya para Kiev, quando a visita acontecerá ainda. Até o presente momento, não se tem conhecimento exato sobre os fatos. Entretanto, é possível afirmar com total segurança que o ocorrido não teve lugar na referida localidade mencionada anteriormente nas investigações preliminares. Reunião de Vilnius que tudo se resolveu. Sinais de alerta para o regime em Minsk também vieram do coração de Kiev. No 11º aniversário da morte do bielorrusso Mikhail Zhizhnevsky, que foi um dos primeiros a morrer no Maidan em 2014, uma marcha de bielorrussos percorreu o centro da capital ucraniana. Em memória de Mikhail e de todos os compatriotas que defenderam a liberdade da Ucrânia contra os ocupantes russos. Não quero. Aqui nem uma vez sequer, nem por um herói só. 3 vezes glória, glória, glória. Além disso, o SBU declarou ter desmascarado uma agente da KGB, recrutada pelos serviços secretos bielorrussos ainda em 2015. A moça trabalhava em um dos canais de TV do compadre de Putin. Em 2020, ela foi enviada novamente para a Ucrânia, onde conseguiu emprego em um dos meios de comunicação nacionais. O SB publicou trecho das conversas da detida com os curadores bielorrussos e suas tentativas de recrutar um militar das forças de defesa da Ucrânia. Isso não é KGB, isso é o antigo Narav. Ninguém mais vai me tocar nesta vida. Pessoalmente, para mim isso é bom. Ninguém vai te tocar. Isso é só sob garantia de todo tipo de coisa. São todas questões pessoais minhas e por aí vai. Ninguém vai te tocar. Exatamente isso. Funciona assim. É assim que funciona. É assim que funciona. Com 10 anos de experiência, isso já deveria estar claro. Bem, o SDU deu a entender de forma nada sutil a Minsk que sabe sobre as viagens da agente para a Europa e sobre suas missões na Ucrânia, e que a grande maioria dos seus relatórios é falsa.
agentes do SBU e do GUR iniciaram uma longa operação conjunta com a agente bielorrussa, que lhes permitiu não só documentar cada um de seus movimentos, mas também desinformar regularmente o serviço de inteligência bielorrusso. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia esclareceu, sem fornecer detalhes, que novos elementos de apoio à agressão russa estão atualmente operando na Bielorrússia. Cada episódio é registrado juridicamente pelos ucranianos, para que no futuro possam levantar a questão da imposição de sanções. Ultimamente, as autoridades ucranianas têm falado cada vez mais alto não só sobre o futuro da Bielorrússia, mas também da Moldávia. O chefe da diplomacia ucraniana, ao ser questionado se Kiev considera oferecer ajuda militar aos vizinhos para a desocupação da Transnistria, destacou que essa decisão cabe a Chisinau. Mas em ambos os países está cada vez mais claro que as tropas russas nesse território representam uma ameaça à segurança nacional, tanto da Moldávia quanto da Ucrânia. Urgente, a América está em chamas, caos sangrento nas ruas, ouvem-se tiros e há pânico. Os EUA explodiram contra Trump. Um novo assassinato brutal em Minneapolis colocou o país em alerta. O povo sai às ruas em protestos que não podem ser contidos. O impeachment já está à coreca. Os democratas estão assumindo o controle. Veja os detalhes. Uma nova onda de protestos tomou conta do EUA. No Congresso, há indícios de um novo shutdown. E a situação de Trump está ainda mais delicada. A cadeira balançou. Tudo isso por causa das ações da Polícia Migratória dos estados. Eles empurraram a primeira peça do dominó e a reação em cadeia não demorou a acontecer. No dia 24 de janeiro, agentes federais do Serviço de Imigração atiraram e mataram em Minneapolis, no estado de Minnesota, um homem, cidadão americano, que defendeu uma mulher quando ela foi empurrada pelos policiais. E essa já é a segunda morte nas mãos do ICE, em Minneapolis, daqui a um mês. O nome do falecido era Alex Jeffrey Peck. Ele trabalhava como enfermeiro na unidade de terapia intensiva. Em vez de desculpas ou remorso, a Polícia de Imigração e a Casa Branca decidiram, pelo contrário, culpar o médico assassinado. Trump acusou a polícia local de nação e disse que o prefeito Jacob Frey e também a governadora Kim Walz retiraram as forças e não permitiram proteger os funcionários. O ICE, por isso, eles tiveram que se defender sozinhos. E ainda afirmou que a vítima supostamente estava armada e publicou uma foto que recebeu dos agentes do ICE, acrescentando que eles apenas se defenderam. A direção do Serviço Federal de Imigração chegou a declarar que se orgulha de seus funcionários. Na verdade, acredito que o excelente treinamento que nossos parceiros da polícia recebem, o fato de serem tão bem treinados, impediu que quaisquer tiroteios específicos fossem direcionados a eles. Então, nosso serviço policial fez um bom trabalho ao detê-lo antes que ele pudesse fazer isso. Mas as imagens capturadas alguns instantes antes da tragédia confirmam: o tiroteio foi totalmente desnecessário. Fred estava segurando um telefone nas mãos. De um ângulo, é possível ver um agente empurrando uma mulher. Quando a câmera volta para Fred, ele abraça pelos ombros. Em seguida, o agente empurra uma segunda mulher. Ao mesmo tempo, o americano estende o braço e se coloca entre ela e o agente. Depois, Fred foi atingido com spray de gás, derrubado no chão, espancado e, em seguida, baleado. Americano, a arma provavelmente realmente existia. No entanto, ela estava registrada e foi apreendida ainda durante a briga. E só depois que um dos agentes começou a se afastar de Fred, com a arma na mão, é que os tiros foram disparados. Graças a Deus, temos um vídeo. Por quê? Segundo o Departamento de Segurança Interna, o DHS, esses 7 caras heróicos enfrentaram o ataque de um batalhão. Ou algo assim, isso é besteira. Gente, isso é besteira e mentira. Após a tragédia, uma nova onda de protestos tomou conta das ruas de Minneapolis. Apesar do frio intenso, as pessoas saíram às ruas para tentar expulsar os agentes de Trump da sua cidade. As pessoas gritavam "vão embora" e "assassinos". Os agentes federais usaram gás lacrimogênio e bombas de efeito moral contra os manifestantes. As ações dos agentes do ICE também causaram indignação no Congresso, por causa do assassinato de um americano em Minnesota. No EUA, cresce a probabilidade de um novo shutdown. Os democratas declararam que estão prontos para bloquear o pacote orçamentário caso continue prevendo financiamento para o Departamento de Segurança Interna.
Em especial, cerca de 10 bilhões de dólares para o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Entre as exigências dos senadores democratas está a implementação de mecanismos mais rigorosos de controle sobre as ações dos agentes federais e o aumento da responsabilidade para prevenir possíveis abusos. Donald Trump, por sua vez, aparentemente não vê problemas no assassinato do cidadão americano. Essa posição do presidente americano chegou até a afastar alguns de seus colegas republicanos. Acho que as mortes de americanos, o que vemos na televisão, são profunda preocupação com relação às táticas e à responsabilização das agências federais. Tudo isso tendo como pano de fundo a intenção de Trump de ocupar a Groenlândia. Ele é informado diretamente de que isso levará ao seu impeachment. Assim, a cadeira do presidente americano balançou como nunca antes. A isso se soma a aparência nada saudável do presidente americano. Em Davos, notaram novamente enormes hematomas nos braços de Trump. Na Casa Branca, dizem que não é nada demais, que está tudo bem com a saúde dele. Donald Trump está com boa saúde. Ele só tem tendência a hematomas, já que toma aspirina diariamente para afinar o sangue, como seus médicos já haviam informado antes. E em Davos, Trump simplesmente bateu o braço na quina da mesa durante a assinatura do Estatuto do Conselho da Paz. O próprio presidente americano também garante que está com excelente saúde e de bom humor. Mas tudo indica que o efeito dominó realmente foi desencadeado. E o risco de Trump não chegar ao fim do seu mandato é extremamente alto, ainda mais considerando que ele não está nem um pouco disposto a ouvir críticas. O 47º presidente americano não tem nenhuma vontade de fazer isso. A Rússia congela. Dezenas de regiões estão em catástrofe. Pessoas morrem em seus apartamentos pelo apocalipse. Os canos estouram, não há aquecimento e não há dinheiro para consertos. Quase todo o orçamento do país foi gasto na guerra contra a Ucrânia, deixando os russos no frio. Em São Petersburgo, é um colapso total, um verdadeiro pesadelo de sobrevivência. Veja a seguir. Nesta aula em Murmansk não há luz e as crianças precisam estudar usando apenas lanternas. Estudamos à luz de velas. É assim que os moradores locais têm que se aquecer e cozinhar alimentos em fogueiras, já que a cidade está sem eletricidade há quase uma semana. As cidades de Murmansk e Severomorsk têm uma população total de mais de 300 mil pessoas. Ficamos uma semana sem luz e sem aquecimento. A causa não foram drones das Forças Armadas da Ucrânia. As pessoas ficaram à beira da sobrevivência por causa do colapso de 5 torres de linhas de transmissão a 7 quilômetros de Murmansk. Um grande acidente aconteceu por causa de uso inadequado. De acordo com dados do Comitê de Investigação da Rússia, as torres caíram devido à manutenção inadequada. 2 delas estavam em funcionamento desde 1966, mais 2 desde 1982, uma desde 1988, segundo informou o Comitê de Investigação. Ao mesmo tempo, a vida útil é de apenas 40 anos. Depois disso, a cada 5 anos é necessária uma inspeção técnica das torres. O órgão descartou a influência de terceiros sobre a infraestrutura. A entrada em operação dos serviços de habitação e utilidade pública foi ainda na época da URSS. O desgaste é de 60%, 70%, 80%. Nas grandes cidades é um pouco menor, porque lá são destinados e investidos recursos. Moscou é uma região à parte, recebe mais recursos. E quanto mais distante do centro está a cidade, menos investimentos ela recebe especificamente na área de habitação e serviços públicos. E assim, antes já se destinava pouco dinheiro para o setor de habitação e serviços públicos, agora estão cortando ainda mais. Mas esse está longe de ser um acidente isolado. Por exemplo, em dezembro, no Krai de Altai, já ocorreram vários acidentes nas redes de aquecimento. Durante o conforto, mais de 500 prédios residenciais ficaram sem aquecimento. A principal causa das emergências é o alto grau de desgaste das redes de aquecimento. Nesses dias, a temperatura do ar chegou a cair para menos 28 graus. O rompimento do duto em Rubtsovsk aumentou a lista de grandes acidentes nos serviços públicos, que se tornaram mais frequentes na Rússia desde o início do inverno. No dia 25 de dezembro, 17 mil moradores de Serov, na região de Sverdlovsk, e 85 mil moradores de Saratov ficaram sem aquecimento.
No dia 15 de dezembro, um acidente na usina termoelétrica levou ao corte de água quente e aquecimento para mais de 400 mil moradores. Em Rostov do Don, no dia 7 de dezembro, a mesma coisa aconteceu em Angarsk, na região de Irkutsk. Naquela ocasião, 167 mil moradores ficaram sem aquecimento. Problemas com eletricidade e aquecimento também ocorreram em São Petersburgo. Em janeiro, pelo menos 5 vezes o aquecimento foi interrompido em diferentes bairros da cidade. Em São Petersburgo, a luz acabou em Krasnogvardesk e 20 mais prédios em Krasnozelsk ficaram sem aquecimento devido a uma falha na rede. Moradores seguem sem água quente sob temperaturas negativas. Segundo dados oficiais do Rosta, de 2015 a 2021 o grau de desgaste da rede elétrica aumentou 1,5 vezes, de 40% para 65%. E no final de 2024 o desgaste médio de todas as redes já era de 72%. O forte desgaste resultou em uma enorme quantidade de acidentes. No primeiro ano da guerra na Ucrânia, o aumento de acidentes no complexo de distribuição de energia elétrica da Rússia foi de mais de 58%. O motivo é a falta de dinheiro para manutenção. Eles gastam tudo na guerra. Um subinvestimento monstruoso no setor de habitação e serviços públicos. Temos um subinvestimento monstruoso em todas as estruturas energéticas. Ou seja, de tempos em tempos, quando acontecem acidentes em algumas localidades, só então se descobre que existe ali uma central térmica que não é reformada desde a época soviética. Ou alguma outra coisa, desde 1990. Na verdade, durante todo esse tempo, os investimentos em toda essa infraestrutura, tanto energética quanto elétrica, foram insuficientes. Para evitar acidentes desse tipo no setor de habitação e serviços públicos, seria necessário investir cerca de 10 trilhões de rublos na infraestrutura russa. Exatamente esse valor foi gasto pelo Kremlin em 2025 para financiar a guerra na Ucrânia. Esse número consta no relatório do ministro da Defesa, Andrei Belozov, apresentado em dezembro do ano passado. Mas é pouco provável que o dinheiro da guerra seja redirecionado para melhorar a vida dos russos. Afinal, para Putin, a guerra contra a Ucrânia é muito mais importante. Assim é para Putin. As forças armadas da Ucrânia iniciaram uma colheita mortal. O Donbas está se tornando uma vala comum para milhares de ocupantes. Os defensores ucranianos levaram seus ataques a um nível de fúria inatingível. Os preparativos para a libertação de Donbas estão começando agora. Os armazéns com munição da Heavy explodem com tanta força que a terra treme por centenas de quilômetros. Todas as últimas notícias da linha de frente. Olhar. Não passa um dia sem que outra refinaria de petróleo russa seja danificada. Desta vez, o alvo foi a base de petróleo de Kokolskaya, na região de Voronezh. Uma unidade das forças de defesa da Ucrânia atacou a base de petróleo, Kokolskaya, na região de Voronezh, Rússia. Foi confirmado o incêndio de produtos petrolíferos, com fumaça densa sendo observada. Os resultados estão sendo apurados. Além disso, o Estado-Maior relata que essas ações fazem parte das medidas para reduzir as capacidades ofensivas do agressor russo. Ataques também foram realizados contra uma série de alvos em territórios temporariamente ocupados da Ucrânia e em território russo. Olha só, tá vendo? É uma abertura no céu. Embaixo está claro, em cima, escuro. E essa fumaça aí está vindo de lá. Assim, na região de Donetsk, foi atingida uma concentração de tropas e um posto de comando inimigo. Entre outros alvos, um depósito de munições do inimigo foi atingido na área de Miziaia, na região de Donetsk. Duvanki, no território temporariamente ocupado da região de Lugansk, concentração de tropas inimigas na área do povoado de Guliaipore, na parte ocupada da região de Zaporizhia, e um posto de comando de batalhão na área de Berezovoi, na parte ocupada da região de Dnipropetrovsk. Além disso, foi registrado um impacto em uma concentração de tropas inimigas em um povoado, Kolitylorka, na região de Belgorod, Rússia. Além disso, foram esclarecidos os resultados do recente ataque ao terminal de petróleo Tamaneftegaz, no Krai de Krasnodar, Rússia. Foi confirmado um incêndio em uma área de cerca de 6.200 metros quadrados e danos a 3 reservatórios. Forças de defesa da Ucrânia.
e continuarão a implementar sistematicamente medidas destinadas a enfraquecer as capacidades ofensivas e a reduzir o potencial militar econômico do inimigo, para fins de forçar a Rússia a cessar a agressão armada contra a Ucrânia. Ponte Lua. O terceiro corpo do exército agora é responsável por dar continuidade a isso. Ele não dá trégua aos ocupantes na direção de Lima. Os lançamentos dos operadores de drones atingem com precisão prédios e áreas arborizadas onde o inimigo está concentrado, não deixando nenhuma chance ao adversário. E isso já é direção de Pokrovsk, frente da região de Donetsk. Os operadores de drones do batalhão BPLA Cherchnidov-Bucha da 68ª Brigada de Caçadores compartilham generosamente imagens épicas da destruição dos ocupantes russos e de seu equipamento. Nas imagens, fica claro que os ocupantes não têm chance contra os defensores ucranianos. Nenhuma. Desde caçadas ao efetivo inimigo até safaris contra o equipamento caro dos ocupantes. Assim, recentemente, drones FPV ucranianos destruíram o mais novo sistema de guerra eletrônica inimigo, o Tirada-2. O complexo russo de guerra eletrônica, criado para inutilizar comunicações via satélite, não representa mais ameaça. Assim, em questão de minutos, mais um brinquedinho caro do Kremlin virou um monte de metal inútil para Lindzen. As perdas do exército russo em equipamentos e pessoal são simplesmente chocantes. 5 aeródromos, menos 15 aeronaves e uma perda irreversível de mais de $1 bilhão. E tudo isso é resultado apenas do Serviço de Segurança da Ucrânia. O inimigo se acostumou a se sentir seguro na retaguarda profunda, mas para os agentes da Alfa e do Serviço de Segurança da Ucrânia, a distância já não faz diferença há muito tempo. Só no ano passado, 5 aeródromos militares foram atacados por nossos drones de longo alcance. O resultado é de 15 unidades de aeronaves. O inimigo não a erguerá mais aos céus. Imagens exclusivas divulgadas pelo SBU, Serviço de Segurança da Ucrânia, capturam os momentos em que 11 caças-bombardeiros Su-30 foram abatidos. Su-34, Su-27, Su-24, Mi-G-31, 3 helicópteros Mi-28, Mi-26 e Mi-8, além de pelo menos um avião de transporte An-26. Junto com o equipamento, depósitos de munição e combustível também pegaram fogo nos aeródromos russos. Dessa forma, a Alfa SBU causou um prejuízo ao inimigo de mais de $1 bilhão americanos. Na guerra iniciada por Putin na Ucrânia, o bunkerista não tem mais nada de que se orgulhar. O Centro de Estudos Estratégicos Internacionais atualizou a tabela do ritmo dos avanços. Em grandes batalhas, começando pela Primeira Guerra Mundial, os analistas incluíram as atuais tentativas russas de atacar posições ucranianas na lista das mais lentas de toda a história das guerras. No gráfico, fica claro que, em quase 4 anos de guerra, a Rússia avança em um ritmo que, no contexto histórico, parece insignificante e não levou ao alcance dos objetivos estratégicos declarados. A análise incluiu Chazou Yar e destacou a batalha por Pokrovsk como um confronto separado. Como resultado, 3 operações russas atuais apareceram entre as mais lentas da história. Em Chazou Yar, o avanço é de cerca de 15 metros por dia. Eminência, quase 2 anos. Isso dá cerca de 10 quilômetros. Na região de Kupiansk, o ritmo é de aproximadamente 23 metros por dia. Perto de Pokrovsk, o avanço ocorre a uma velocidade de cerca de 70 metros a cada 24 horas.
Com esse plano, acontece que a Rússia perdeu 1,5 milhão de pessoas, destruiu sua própria economia, derrubou mais 2 países da OTAN em suas fronteiras, transformou a Ucrânia em um dos exércitos mais temidos do mundo, além de ter perdido influência na Síria, Armênia, Azerbaijão, Venezuela e em muitos outros lugares. Mesmo os trechos mais rápidos do avanço russo hoje parecem lentos em comparação com outras operações militares. Por exemplo, na região de Guliai-Poli, o avanço é de cerca de 300 metros por dia. Isso ainda é quase 2 vezes menos do que o ritmo do avanço ucraniano durante a libertação de Kherson em 2022. Urgente, Zelensky propôs negociações decisivas a Putin pelos territórios da ZSU. A Ucrânia está pronta para um passo decisivo na guerra. Sibida revelou planos surpreendentes. Detalhes na reportagem. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Sybiga, declarou que o presidente Zelensky está pronto para um encontro pessoal com Putin, para resolver questões relativas ao território e ao futuro controle sobre a ZS. Segundo especialistas, tal declaração não deve ser interpretada literalmente. Por isso, agora, quando o Zelensky diz que está pronto para se encontrar com Putin, ele entende que isso é apenas uma figura de linguagem. Tipo, eu tô pronto, e vocês? Então, a principal mensagem de Zelensky foi dada um dia antes, de que nós já fizemos a nossa parte do compromisso. Agora é a vez de vocês fazerem concessões, russos. Nós concordamos com o cessar-fogo. Isso significa que aceitamos deixar parte do território da Ucrânia temporariamente sob ocupação russa. Isso já é um enorme compromisso. Notícias sobre um possível encontro entre Zelensky e Putin aparecem periodicamente desde que o presidente do ZEUA, Trump, quis organizá-lo pessoalmente. Artemisa. Há grandes chances de que eles se encontrem. Ainda não decidimos exatamente onde, mas tivemos uma ótima conversa com o presidente Putin. E agora realmente temos uma chance de encerrar toda essa história. Esse caminho foi longo e continua sendo longo, mas há uma chance de que o encontro aconteça muito em breve. Depois disso, Putin declarou abertamente que não haveria sentido no encontro, já que ele não quer desistir de seus planos de ocupar a Ucrânia. Afinal, até bem recentemente, a liderança do regime de Kiev, para dizer o mínimo, falava de nós de forma nada lisonjeira e descartava qualquer possibilidade de contatos diretos. Agora vemos que eles estão solicitando esses contatos. Em todo caso, eu sugiro. Não vejo muita vantagem nisso. Por quê? Porque será praticamente impossível chegar a um acordo com o lado ucraniano em questões-chave. Mas, se o próprio Trump diz que Zelensky e Putin se odeiam, como podem chegar a um acordo? Bom, tudo bem, vão organizar um encontro entre eles, e daí? Esse encontro vai trazer a paz? Se a posição do Putin não mudar, ou a do Zelensky, então não vai acontecer nenhum avanço significativo. Mas, por outro lado, o ditador russo tem medo da reação do presidente dos Estados Unidos e literalmente se contorce feito cobra na frigideira, sempre repetindo a mesma ladainha, tipo, topo tudo, mas só em Moscou, sabendo muito bem que ninguém vai querer ir para a Rússia. O lado ucraniano quer esse encontro e está propondo essa reunião. Eu disse, estou pronto. Por favor, venham. Nós com certeza vamos garantir todas as condições de trabalho e segurança. A garantia é de 100%. Mas se nos dizem, queremos um encontro com vocês, então vão até tal lugar para essa reunião. Me parece que isso são apenas exigências excessivas em relação a nós. Para o Putin, é muito importante manter essa ideia por um motivo simples. Ele quer dizer que, com suas negociações de paz, está fazendo um favor para o Trump. Na verdade, eu não preciso de nenhuma negociação de paz. De qualquer jeito, vou tomar toda a Ucrânia mais cedo ou mais tarde. Mas eu, já que te respeito, estou disposto a parar, se eles realmente caírem na real. Quanto ao presidente ucraniano, ele declarou repetidamente que está pronto para se encontrar a qualquer momento e em qualquer país neutro, se isso ajudar a acabar com a guerra. O encontro é preciso por necessidade, não vontade. Apoiamos qualquer meio, seja tri ou bilateral. Acho que a Rússia está fazendo de tudo para adiar isso. Até agora, não vemos o desejo deles de acabar com a guerra. Líderes adultos em reuniões devem gerar resultados, idealmente o fim da guerra.
Claro, parte dos especialistas. A ideia de um encontro entre Zelensky e o ditador russo é vista com bastante ceticismo. Um encontro pessoal, por si só, não trará nenhum resultado. Além disso, pode até piorar a situação, porque essa rejeição mútua, essa emoção mútua de ódio, e não é só uma emoção de ódio entre dois líderes, mas já entre dois povos, dois estados em guerra. Por isso, acredito que esse encontro não será um momento decisivo para uma virada. Em 2022, talvez pudesse ser. Isso, de certa forma, poderia até ajudar. Agora é improvável. No entanto, alguns analistas ainda acreditam que a possibilidade de um encontro surgiu, mas apenas se a próxima rodada de negociações for bem sucedida e pontos específicos do plano de paz forem acordados. Choque, Gerasimov está em maus lençóis. Deu a vitória a Putin como um presente. Kupinsk e Uzlovaia teria sido tomada. Mas há um detalhe: vexame ao comando russo e triunfo da Ucrânia. Nunca houve uma divisão assim na Rússia. Até mesmo seus próprios atacaram o chefe do Estado-Maior russo. Todos os detalhes a seguir. Nunca aconteceu algo assim. E agora, mais uma vez, Gerasimov relatou a Putin que Kupinsk está quase liberada. Na margem leste, no rio Oskol, as unidades militares do 1º Exército de Tanques continuam a destruir as formações inimigas cercadas. Kupiansk e Uzlovoi foi libertada. Está sendo realizada a verificação e limpeza dos bairros urbanos nesta cidade. Combates estão ocorrendo nas localidades de Kovcharovka e Glushkov. E se antes Gerasimov falava em vitória em Kupiansk, agora já se fala também em Kupiansk e Uzlovoi. A declaração sobre Kupiansk e Uzlovoi é ainda mais absurda do que a declaração sobre o Kupiansk da margem direita do rio Oskol. Porque se realmente houve a entrada de grupos de sabotagem russos em Kupiansk na margem direita, e de fato eram muitos, eles realmente se entrincheiraram lá, realmente tinham zonas de controle. E de certa forma, isso ainda correspondia a uma certa realidade, sim, eles estavam presentes lá. Mas falar de Kupiansk-Uzlovoi é um completo absurdo, porque as unidades russas na linha de combate estão a diferentes distâncias, ao norte, ao leste, ao sul de Kupiansk-Uzlovoi. Mas em média, essa distância varia de mais de 8,5 quilômetros até 12 quilômetros da linha de combate. Ou seja, as tropas russas nem sequer chegaram aos arredores de Kupiansk e Uzlovoi. Quanto ao próprio Kupiansk, de fato está acontecendo agora uma varredura nos bairros da cidade. Só que o detalhe, como se diz, é que essa varredura está sendo feita contra os ocupantes russos. Sobre. Que Kupinsk não está sob o controle de tropas russas, nem Kupinsk da margem direita, nem Kupinsk e Uzlovaia da margem esquerda. Não apenas autoridades ucranianas estão se manifestando, mas também analistas especializados em síntese, grupos de monitoramento e analistas ocidentais. Até mesmo correspondentes militares russos, os chamados Z correspondentes e a chamada Turma Z, estão dizendo isso. Mas o Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, ao que parece, escolheu a estratégia de, se for para passar vergonha, que seja até o fim. Em resumo, o Estado-Maior russo, nas mentiras sobre vitórias ininterruptas, parece ter superado até a si mesmo. E, novamente, como prova disso, pode-se citar o fato de que até mesmo os chamados Z-correspondentes criticaram a mentira descarada de Gerasimov. Que Kupiansk-Uzlovoi foi libertada? Bom, eu nem sei. Escreve logo que Kiev foi libertada, já que é para inventar, né? Assim, nenhuma conclusão foi tirada do desastre das tropas de assalto cercadas em Kupiansk. E a decisão tomada foi agravar ainda mais a situação com uma mentira ainda mais grandiosa. O resultado está aí, diante dos nossos olhos. E aqui surgem logo duas perguntas. Para que criar uma realidade paralela em que a Rússia está vencendo, se na verdade está longe disso? Trata-se, em essência, de uma estratégia de realidade paralela, na qual se anuncia uma determinada vitória que não corresponde em nada à realidade e sua mitologia é sustentada. Até certo ponto, na esperança de que sim, Kupinsk, em algum momento no futuro, seja capturada e então Gerasimov possa. Kozlovlev e Belousov fazem uma pausa. Bem, finalmente conseguimos. Mas é justamente isso. Todos os esforços que as tropas de ocupação russas estão fazendo agora estão sendo completamente frustrados.
pela bravura da guarnição ucraniana, que resiste ao ataque. E a segunda questão: e onde está esse limite? Depois de cruzá-lo, que podem pedir para o Gerasimo pegar suas coisas e ir embora? Gerasimo também está no limite. Atualmente, estão preparando Mordyshev, o general Mordyshev, para substituir Gerasimo, e ultimamente ele tem aparecido cada vez mais no círculo de Putin. Até mesmo em situações em que quem deveria acompanhar Putin seria justamente o chefe do Estado-Maior-General. Estão prevendo para Mordyshev o lugar de Gerasimo, e com razão. E pode-se dizer que essa substituição vai acontecer, é bem possível, até mesmo em 2026. Mas o problema é que Putin, como pessoa, sistemático, do sistema da KGB e oriundo da KGB, ele não gosta de expor publicamente os problemas internos nas estruturas de segurança. E quando acontece a troca do chefe do Estado-Maior-General, isso indica que algo está dando seriamente errado, fora do planejado. Em resumo, enquanto os generais russos mentem sobre vitórias, Putin fica feliz em acreditar nessas mentiras. A questão é, até quando? Vai funcionar esse esquema chamado "a melhor uma doce mentira do que uma amarga"? Verdade continua em aberto.